Vamos desenvolver um programa na linguagem de programação C que manipula arquivo texto. Agora vamos fazer um programa que realiza a leitura de dados em arquivo texto. Então vamos nesse código-fonte aqui. Primeiramente, vamos declarar uma variável que irá receber o nome do arquivo que será aberto. No processo de entrada de dados, o usuário vai fornecer o nome do arquivo que será aberto. Vamos fazer a leitura de uma string até que seja fornecido o enter na entrada de dados. Então, o usuário fornece o nome do arquivo através dessa ação de entrada de dados. Vamos declarar a variável arquivo. Então, é sempre um ponteiro para uma estrutura do tipo file. Para abrir, usamos o método fopen. O primeiro argumento é o nome do arquivo. Então, o nome do arquivo será o conteúdo da variável, nome arc. No modo de abertura, como será realizada a leitura dos dados do arquivo, modo de abertura R de read. E já de imediato vamos fechar o arquivo com a função fclose. É importante sempre que o arquivo for aberto, em um determinado momento, ele deve ser fechado. Vamos fazer um processo de repetição usando a estrutura while. Vamos usar a função fgetS para realizar a leitura. O primeiro argumento é uma variável string. Então veja, vou voltar lá em cima, declarar uma variável linha com 100 caracteres. Então essa variável vai receber a linha do arquivo texto lido. O segundo argumento do fgetS é a quantidade de caracteres que deverão ser lidos. E o terceiro e último argumento é o nome da variável arquivo. Então, essa função vai ler até 100 caracteres em cada linha do arquivo texto, ou até encontrar o caractere de nova linha, já que os arquivos texto são sequências de caracteres organizados em linhas e terminados por um caractere de nova linha. Então, essa função ela fará a leitura de até 100 caracteres ou até encontrar o caractere de nova linha. E feita a leitura, vamos mostrar no dispositivo de saída, então, o conteúdo lido. Então já é suficiente para ler todo. Vamos também colocar no dispositivo de saída uma mensagem dizendo que abaixo será mostrado o conteúdo do arquivo. Ok, podemos testar já esse código. Vou lá na pasta deste código-fonte. Vejam lá, tem um arquivo texto chamado tabuada. Veja, está aqui o conteúdo dele, a tabuada do 8. Vamos então, aqui está o código-fonte que a gente está implementando. Vamos então aqui na entrada fornecer que o nome do arquivo é tabuada.txt. Vejam que ele leu o conteúdo do arquivo tabuada.txt. Então, basicamente é isso. Para fazer a leitura do arquivo, primeiro implementa-se uma variável, que é sempre um ponteiro para uma estrutura do tipo file. Essa variável recebe o endereço do arquivo aberto, o modo de abertura é R de read. O método para leitura que a gente está utilizando, o fgetS, essa variável recebe a linha do arquivo texto, então a cada passo de execução do comando while, ele lê uma linha do arquivo texto, a partir da primeira. Sempre que se abre um arquivo, posiciona-se na primeira linha do arquivo aberto. Ele vai ler essa linha até 100 caracteres ou até o caractere de nova linha. E assim vai ser repetido até
chegar ao final do arquivo. Quando essa função for executada e o ponteiro de registros do arquivo aberto já está no final do arquivo, então essa função vai retornar o null, uma string vazia, caractere null. Então, por isso que foi implementado com essa condição no while. Enquanto a função for diferente do null, faz a leitura. Vamos também aqui, usar um contador só para ilustrar. Contador de linhas. Aqui dentro do processo de repetição, vamos pegar o contador de linhas, fazer o autoincremento. Então, a cada passo soma 1 no contador de linhas. Aqui na saída, vamos mostrar, então, o contador. Assim vai ficar mais fácil de a gente verificar a execução do código linha por linha. Veja que na pasta também tem um arquivo chamado pontos.txt. Vamos abrir agora esse arquivo. O nome do arquivo, pontos.txt. Vejam lá o arquivo, aqui no Notepad, aberto, arquivo texto aberto, conteúdo lido, linha por linha, aqui o resultado. Vamos também aqui no código-fonte fazer a seguinte verificação. Vamos supor que ao informar o nome do arquivo, a função fopen não localize o arquivo indicado. Então a gente vai fazer uma verificação aqui. Se a variável arquivo, o conteúdo dela for igual a null, então a gente vai mostrar no dispositivo saída uma mensagem de erro dizendo que o arquivo informado não foi localizado. Então, toda vez que o usuário fornecer um nome de arquivo que não existe, a função fopen retorna o endereço vazio da variável arquivo. Então a gente verifica se o conteúdo da variável arquivo for igual a null, significa que ele não conseguiu abrir o arquivo indicado. Então a gente vai emitir essa mensagem de erro e vamos finalizar o programa aqui, retornando a execução. Então veja, o nome do arquivo é tabuada.txt. Então vamos supor que a pessoa digitou lá tabuadas.txt. Esse arquivo não existe. Então tá lá. Erro, o arquivo tabuada.txt não foi localizado e encerrou o programa. Já vamos colocar isso, claro, depois dessa mensagem. A mensagem vai ser colocada aqui. Vamos também localizar, vejam lá, pasta exemplos, Octave, eu vou pedir para que ele abra esse arquivo, que é um código-fonte implementado na linguagem Octave. Todo código-fonte, em geral, é implementado em arquivo texto. Então vamos executar esse código. Vou jogar aqui o nome da pasta, o nome do arquivo texto é basca.m. Códigos-fontes na linguagem Octave, tem a extensão M de MATLAB. Então veja lá o código-fonte que foi executado. Então o programa leu todo o conteúdo do arquivo texto indicado. Então na hora de indicar o nome do arquivo, você pode indicar o caminho, o nome do arquivo e a extensão. Sempre que o caminho é omitido, ele vai buscar o arquivo na mesma pasta do código-fonte. Então vamos fazer um último e definitivo teste. Vamos pedir para que ele leia o código-fonte do próprio programa que acabamos de implementar. Veja lá que é 3.c. Está lá o conteúdo apresentado no arquivo texto, o que corresponde ao código-fonte que a gente acabou de fazer. Então, basicamente, para fazer a leitura de um arquivo texto, então a gente declara a variável sempre como um ponteiro para uma estrutura do tipo file. Essa variável recebe o endereço do arquivo aberto no modo de abertura. O modo de abertura tem que ser R, é de read, abertura para a leitura. Esse algoritmo, então, vai fazer com que o processo de repetição leia até o final do arquivo. Quando a função fget estiver sobre a marca de final de arquivo, ele vai retornar o endereço null. Então, enquanto for diferente de null, faz. E a cada leitura, a cada linha do arquivo texto lida, eu conto 1 no contador de linhas e mostro o conteúdo da linha lida.
Importante também fechar o arquivo antes de encerrar o programa. Obrigado.